Olá, esta é a questão 32 do concurso da Caixa que aconteceu no ano de 2021 e o tema é mediana. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e informática para as pessoas interessadas no concurso da Caixa, que vai acontecer no dia 26 de maio de 2024. Então vamos à resolução da questão 32, que diz o seguinte: 6 candidatos aprovados na penúltima etapa do processo seletivo foram submetidos a um teste de conhecimento gerais com 10 itens de verdadeiro e falso. Tá? Os 2 primeiros candidatos acertaram 8 dos 10 itens cada, né? O terceiro candidato, ou seja, 2, né? O terceiro acertou 9, o quarto candidato acertou 7 e os dois últimos candidatos, para totalizar os 6, acertaram 5 cada, certo? Aí estão organizadas as informações. Pelas regras do concurso, passaria para a etapa final da seleção os candidatos cujo número de acertos fosse maior ou igual à mediana do número de acerto dos 6 participantes. Quantos candidatos passaram para a etapa final? Bom, então, lembrando o conceito aí de mediana, primeiro a gente precisa organizar os dados, né, que a gente chama de rol estatística, organizar esses dados em uma ordem crescente ou decrescente. Geralmente a gente faz decrescente, que é do menor para o maior. Então eu vou começar com as 2 últimas notas, que foi o 5, né, 5 acertos, segundo o texto. Então aqui nós vamos ter 5, tá? Depois nós vamos ter o quarto colocado, que acertou 7 dos 10. Depois nós vamos ter 8, né? 8 2 vezes, porque os 2 primeiros acertaram 8. Então aqui eu vou ter 8 e o terceiro candidato foi que teve o melhor desempenho, acertou 9 dos 10 testes aí, tá bom? E aí o que acontece? Para a gente encontrar a mediana, a gente vai ter que encontrar o valor que ocupa a posição central aqui e que divide esse grupo aqui de dados em 2 grupos com a mesma quantidade de elementos. E aí a gente percebe que tem uma quantidade par, então a gente não consegue achar a mediana ali já direto. A gente vai ter que fazer a média dos termos centrais ali para encontrar a mediana desse conjunto de dados. E os termos centrais são 7 e 8. Então, eu vou fazer 7 mais 8 e no final eu vou dividir o resultado por 2. 7 mais 8 é igual a 15. 15 dividido por 2. Vou fazer aqui no caderno, até fazer de cabeça, mas vamos lá, né? Vou fazer aqui o cálculo. Então, aqui vai ser 7. 2 vezes 7 dá 14, para 15 sobra 1. Acrescenta a vírgula e o 0, 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, a gente pode dizer que a mediana é igual a 7,5, tá? E aí, a gente vai ter que responder a pergunta, que é o número de candidatos. Foi a pergunta. Perguntou sobre a mediana, até porque não tem 7,5 aí nas alternativas. E a gente identifica que os candidatos que acertaram mais ou igual à mediana foi os dois candidatos aqui que acertaram 8 e um que acertaram 9, que acertou 9. Portanto, a gente identifica que o número de candidatos aprovado para a etapa final é a alternativa B, 3 candidatos, tá bom? Então é isso para a questão 32. Um abraço a todos, até!